Olá e seja muito bem-vindo ao canal Empresa Flix. Vamos conversar um pouco sobre as mudanças cruciais que impactam o seu negócio agora em 2026. Prepare-se, porque a informação que eu vou te passar agora pode salvar o seu enquadramento tributário e evitar multas gigantescas. Muita gente está desesperada, achando que o salário que recebe na carteira assinada vai ser somado ao faturamento da empresa para estourar o limite de R$81 mil. Mas eu já te adianto que isso é uma meia-verdade perigosa que precisa ser esclarecida agora mesmo para você não tomar decisões financeiras erradas baseadas em boatos de internet. Antes de mergulharmos nos detalhes técnicos e nos valores exatos que sairão do seu bolso este ano, eu quero muito saber qual é a sua situação atual. Você trabalha apenas com o seu negócio próprio ou divide a jornada com o emprego de carteira assinada? Escreva aqui nos comentários a sua história e as suas dúvidas sobre esse limite de faturamento, pois nós lemos e, sempre que possível, respondemos a todos os comentários para criar uma comunidade de apoio mútuo aqui no canal. Vamos direto ao ponto nevrálgico que tem tirado o sono de muitos microempreendedores. Existe uma confusão generalizada sobre a resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional, número 183, de 2025. O texto legal gerou um pânico de que toda e qualquer renda do seu CPF seria somada ao CNPJ. Imagine a situação de um trabalhador que ganha R$5 mil por mês em um emprego formal e tem um pequeno negócio que fatura R$4 mil mensais. Se a soma fosse direta e bruta, essa pessoa estaria automaticamente fora do regime simplificado, pois a renda anual total ultrapassaria o teto. Mas a realidade técnica, esclarecida pela Receita Federal, é muito mais específica e menos assustadora para quem é empregado. A regra é clara ao dizer que a soma se aplica apenas quando existe atividade empresarial ou econômica exercida nas duas pontas. Para ficar cristalino, vamos desenhar um exemplo prático. Imagine que você é um eletricista. Você presta serviços para uma grande construtora como autônomo, recebendo no seu CPF. E, ao mesmo tempo, tem a sua empresa formalizada para atender clientes residenciais emitindo nota fiscal. Nesse caso, a atenção deve ser redobrada, pois a Receita Federal entende que é a mesma natureza de atividade econômica. Logo, o faturamento recebido como pessoa física se soma ao da pessoa jurídica para verificar se você estourou os R$81 mil anuais. Porém, o cenário muda completamente se a sua renda no CPF for proveniente de um salário regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. O salário não é considerado receita de atividade econômica empresarial para fins de desenquadramento. Portanto, se você trabalha em um escritório de advocacia como recepcionista durante o dia e vende bolos e doces à noite com o seu registro de microempreendedor, o seu salário de recepcionista não interfere no limite de faturamento dos seus bolos. Outra situação que não entra nessa conta são rendimentos passivos, como aluguéis de imóveis que você possua, ou dividendos de investimentos na Bolsa de Valores. O que a Receita quer evitar é a sonegação fiscal, onde o profissional fragmenta o recebimento do mesmo serviço em várias frentes para não pagar imposto. Se as fontes são de naturezas diferentes, você pode respirar aliviado. Agora que tiramos esse peso das costas, precisamos falar de dinheiro saindo do caixa. O governo atualizou o salário mínimo para R$ 1.621. Como você sabe, a contribuição mensal do microempreendedor é atrelada diretamente a esse valor. A base do cálculo é de 5% sobre o salário mínimo para fins de INSS. Isso significa que, independentemente se você faturou muito ou não faturou nada no mês, a base de pagamento subir para R$ 81,05. É um aumento que pode parecer pequeno no papel, de R$ 5,15 em relação ao ano anterior. Mas no acumulado do ano e somado a outros custos, pesa no orçamento de quem conta as moedas.
É fundamental entender que esse valor de R$ 81,05 é apenas o piso para a Previdência Social. Dependendo da sua atividade, existem acréscimos obrigatórios. Se você atua no comércio ou na indústria, precisa somar R$ 1 referente ao ICMS, totalizando uma guia mensal de R$ 82,05. Já para quem é prestador de serviços, a situação é um pouco mais cara, pois se soma R$ 5 de Imposto sobre Serviços, o ISS, elevando a guia para R$ 86,05. E se você for aquela empresa mista que tanto vende produtos quanto presta serviços, paga as duas taxas extras, fechando a conta em R$ 87,05 mensais. Uma categoria que merece uma atenção especial e separada é a do transportador autônomo de cargas. Para esses profissionais, a regra de cálculo é diferente e bem mais pesada, correspondendo a 12% do salário mínimo, mais as variações de impostos estaduais e municipais. Isso joga o valor da contribuição mensal para uma faixa entre R$ 194,52 até R$ 200,52. É um custo fixo relevante que precisa ser colocado na ponta do lápis na hora de calcular o frete, sob o risco de pagar para trabalhar. Esses novos valores já valem para a competência de janeiro de 2026, cujo boleto vencerá no dia 20 de fevereiro. É muito importante que você anote na sua agenda ou coloque um alarme no celular. O atraso no pagamento não gera apenas multas e juros, que por si só já são dinheiro jogado fora, mas coloque em risco a sua cobertura previdenciária. Lembre-se que o pagamento em dia é o que garante o seu auxílio em caso de doença, licença maternidade e contagem para aposentadoria. Em tempos de economia incerta, perder essa proteção por esquecimento é um erro que não podemos cometer. Infelizmente, nem todas as notícias são sobre ajustes técnicos. Temos que falar sobre a grande frustração do ano para a classe empreendedora: o limite de faturamento. É desanimador, para não dizer revoltante, constatar que o teto de R$ 81 mil anuais permanece congelado. Esse valor foi estipulado em 2018. Pense em como os preços de tudo subiram de lá para cá. O poder de compra do seu dinheiro diminuiu drasticamente. Os insumos ficaram mais caros, a energia elétrica subiu, o combustível disparou, mas o governo insiste em dizer que uma empresa que fatura R$ 6.750 por mês tem a mesma capacidade econômica de 8 anos atrás. Isso é matematicamente falso e injusto. Existem, sim, projetos de lei tramitando com promessas de melhoria. O Projeto de Lei Complementar 67 de 2025 propõe elevar esse teto para R$ 150 mil e, o que seria ainda mais importante, instituir um reajuste automático anual pela inflação. Isso acabaria com essa necessidade de implorar por aumentos a cada ano. Outra proposta, a do Senado, sugere um teto de R$ 140 mil com uma rampa de transição de alíquotas. Mas a realidade nua e crua é que nada disso foi aprovado a tempo de valer para o início de 2026. Isso significa que você, empreendedor, continua espremido no teto antigo. E aqui mora um perigo gigantesco que pode quebrar o seu negócio: o desenquadramento retroativo. Muita gente não entende a gravidade disso. Se você faturar até 20% acima do limite, ou seja, até R$ 97.200 no ano, a dor é controlável. Você será desenquadrado no ano seguinte e pagará uma multa sobre o excedente. É ruim, mas não é fatal. O problema real, o verdadeiro pesadelo contábil, acontece se você ultrapassar esse limite de 20%, faturando acima de R$ 97.200. Nesse cenário, a Receita Federal não considera que você virou uma microempresa no momento em que estourou o teto. Ela entende que você nunca deveria ter sido enquadrado naquele ano. O sistema retroage a janeiro e recalcula todos os seus impostos mês a mês, como se você fosse uma empresa do Simples Nacional ou do lucro presumido desde o primeiro dia do ano. Imagine o impacto disso. Você pagou cerca de R$ 80 de imposto por mês achando que estava certo. De repente,
A Receita diz que você deveria ter pago, digamos, R$ 400 ou R$ 500 por mês. Mais multas, mais juros sobre cada mês atrasado desde janeiro. A conta chega de uma vez só e pode facilmente ultrapassar dezenas de milhares de reais, inviabilizando a continuidade do negócio. É por isso que o monitoramento mensal do faturamento não é apenas uma tarefa burocrática chata. É uma questão de sobrevivência. Se você perceber em outubro ou novembro que vai estourar o limite de 20%, procure um contador imediatamente para fazer a migração de forma planejada, evitando a multa retroativa que destrói o caixa. Outro ponto de atenção obrigatória é a declaração anual, a DASNY-CIMEI. O prazo final para entregar a declaração referente ao ano de 2025 é 31 de maio de 2026. Não deixe para a última hora. O sistema da Receita costuma ficar instável nos últimos dias, e o risco de perder o prazo é real. E atenção, mesmo que você não tenha faturado um único centavo no ano passado, mesmo que sua empresa tenha ficado parada, a entrega da declaração é obrigatória. A falta dessa entrega gera multas e, se persistir, pode levar à inaptidão do seu CNPJ. Ter o registro inapto significa que você não consegue emitir notas, não consegue movimentar conta bancária da empresa e pode ter problemas até no seu CPF. E como se não bastasse a preocupação com o faturamento e as declarações, 2026 marca o início da fase de testes da reforma tributária. O Brasil está começando a implementar a Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS, e o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. Para o microempreendedor individual, neste primeiro momento, a mudança é mais visual e procedimental do que financeira. Você vai notar que nas notas fiscais eletrônicas haverá campos específicos para destacar esses novos tributos. As alíquotas experimentais são de 0,9% para a CBS e 0,1% para o IBS. A boa notícia é que, por enquanto, isso não representa aumento de imposto. Esses valores serão compensados com a redução do PIS e da COFINS. É uma troca de 6 por meia dúzia em termos de custo, mas exige adaptação nos sistemas de emissão de nota. Se você usa um emissor de notas próprio ou de terceiros, verifique se ele já está atualizado para esses novos campos. Se você usa o emissor padrão do governo, as atualizações devem ocorrer automaticamente, mas é sempre bom conferir cada campo antes de emitir a nota para não ter problemas com o seu cliente lá na frente. Diante de todo esse cenário de arroxo fiscal e vigilância constante, a organização é a sua maior aliada. Não misture as contas da pessoa física com a jurídica. Esse é o erro mais primário e mais comum. Tenha uma conta bancária separada para o seu negócio. Todo o dinheiro que entra das vendas vai para essa conta. De lá, você paga os fornecedores, paga o boleto mensal de impostos e só então transfere para sua conta pessoal o que seria o seu salário ou retirada de lucro. Isso facilita imensamente a comprovação de renda, caso você caia na malha fina e precise provar que aquele depósito no seu CPF não era faturamento oculto da empresa. Guarde todas as notas fiscais de compra de mercadorias. A Receita Federal cruza os dados do que você compra com o que você vende. Se você compra R$80 mil de mercadoria no ano e declara que faturou apenas 60 mil, a conta não fecha matematicamente e isso acende um alerta vermelho nos computadores da fiscalização. Lembre-se que hoje em dia, com o Pix e as maquininhas de cartão, a Receita tem acesso a quase toda a movimentação financeira em tempo real. A era do jeitinho e da contabilidade criativa acabou. A transparência é a única forma de dormir tranquilo. Outra recomendação prática é sobre a expansão. Se o seu negócio está crescendo, não tenha medo de migrar para a microempresa. Muitos empreendedores seguram o crescimento da empresa para não sair do regime simplificado, com medo da burocracia e dos custos de um contador. Mas entenda que crescer é o objetivo de qualquer negócio saudável. O regime de microempresa tem custos maiores sim, mas também permite faturamentos maiores,
contratação de mais funcionários e acesso a linhas de crédito mais robustas. Ficar artificialmente pequeno para economizar imposto pode custar o futuro do seu empreendimento. Se a sua previsão para 2026 é faturar 120 ou 130 mil reais, já comece o ano planejando essa transição com um profissional contábil de confiança. É um investimento, não um gasto. Voltando à questão dos projetos de lei, é importante manter um olho no noticiário político, mas sem criar expectativas infundadas. A pressão para aumentar o teto é grande, principalmente em anos eleitorais ou pré-eleitorais, mas a pauta econômica do governo tem sido restritiva. Não faça dívidas ou investimentos contando com a aprovação do limite de 150 mil reais. Trabalhe com a realidade dos 81 mil. Se o aumento vier, será um lucro inesperado, uma excelente notícia que vai te dar margem de manobra. Mas se não vier e você tivesse planejado contando com isso, o tombo pode ser feio. Sobre a contribuição previdenciária, vale reforçar um ponto que muitos esquecem. O pagamento mensal conta para sua aposentadoria por idade. No entanto, é apenas um salário mínimo. Se você acostumou seu padrão de vida a ganhar 3 ou 4 mil reais por mês, se aposentar ganhando apenas um salário mínimo será um choque financeiro brutal na sua velhice. Por isso, considere fazer uma previdência privada ou investimentos paralelos para complementar essa renda futura. O governo garante o básico do básico, a sobrevivência, não o conforto. E claro, o pagamento em dia garante o auxílio-doença. Imagine que você quebra uma perna ou precisa de uma cirurgia e fica 3 meses sem trabalhar. Se os boletos estiverem pagos, você recebe do governo. Se estiverem atrasados, você fica sem renda nenhuma e ainda com a dívida acumulando. É um risco que não vale a pena correr por R$ 80 mensais. Vamos recapitular para fixar bem as prioridades de 2026. Primeiro, pague o boleto novo com valor reajustado, sempre até o dia 20. Segundo, controle seu faturamento mensalmente e pare de somar o salário de emprego formal com o faturamento da empresa, a menos que sejam atividades conexas. Terceiro, entregue a declaração anual até maio, mesmo sem movimento. Quarto, prepare-se para ver os novos impostos da reforma tributária destacados na nota, mas sem pânico, pois o custo final deve se manter. E quinto, e talvez mais importante, monitore o limite de R$ 81 mil como se fosse um teto de vidro. Se chegar perto, peça ajuda profissional antes de quebrar. A vida de quem empreende no Brasil é uma corrida de obstáculos. As regras mudam, os limites ficam defasados e a burocracia parece trabalhar contra. Mas a informação é a ferramenta que te permite desviar dessas armadilhas. Quem domina as regras do jogo, joga melhor e tem mais chances de vencer. Não deixe que a parte chata do negócio, a papelada e os impostos, destrua a parte legal, que é o seu sonho, o seu produto, o seu serviço. Cuide da burocracia com rigor militar para ter liberdade criativa e comercial. Espero que essas orientações tenham trazido clareza para o seu planejamento anual. O objetivo aqui foi traduzir o economês e o juridiquês para a língua que a gente fala no dia a dia, a língua de quem trabalha e produz. Se alguma dúvida persistiu, se algum ponto da sua situação específica não foi coberto, por favor, use o espaço dos comentários. A troca de experiências entre vocês enriquece demais o nosso conteúdo e ajuda outros empreendedores que podem estar passando pela mesma aflição. Muito obrigado pela sua audiência e confiança no nosso trabalho. Recomendo fortemente que você assista aos outros vídeos do canal, onde exploramos mais estratégias de gestão e novidades legislativas que impactam o seu bolso. Mantenha-se firme, organize suas contas e bons negócios em 2026. Até a próxima!